Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é quarta-feira, dia 25 de dezembro de 2024. Hoje é o dia do Natal e eu desejo a todos vocês que têm acompanhado o estudo da lição da Escola Sabatina junto comigo um Natal muito abençoado. Esse é um dia quando, junto com a família, junto com os amigos, a gente celebra o nascimento de Cristo Jesus. Que Deus seja louvado por você, que Deus seja louvado porque você tem dedicado tempo para poder entender aquilo que é a vontade de Deus para a sua vida. Que esse Natal te lembre do grande presente que como humanidade nós recebemos, Cristo Jesus, que nasceu, viveu, morreu, ressuscitou, foi ao céu, mas voltará para nos buscar. Que essa certeza encha o seu coração. O tema que estudaremos hoje na nossa lição da Escola Sabatina será Teologia de cima ou de baixo? O texto que serve como base para o nosso estudo encontra-se em João capítulo 4, a partir do verso 46, que diz assim: mais uma vez ele visitou Caná da Galileia, onde tinha transformado água em vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Quando ele ouviu falar que Jesus tinha chegado da Galileia, vindo da Judéia, procurou e suplicou-lhe que fosse curar o seu filho, que estava à beira da morte. Disse-lhe Jesus: se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. O oficial do rei disse: Senhor, vem, antes que o meu filho morra. Jesus suplicou: pode ir, o seu filho continuará vivo. O homem confiou na palavra de Jesus e partiu. Estando ele ainda a caminho, seus servos vieram ao seu encontro com notícias de que o menino estava vivo. Quando perguntou a que horas o seu filho tinha melhorado, eles lhe disseram: a febre o deixou ontem, à 1 hora da tarde. Então o pai percebeu que aquela fora exatamente a hora em que Jesus lhe dissera: o seu filho continuará vivo. Assim, creram ele e todos os da sua casa. Esse foi o segundo sinal miraculoso que Jesus realizou depois que veio da Judéia para a Galileia. Você já reparou que hoje a gente vai falar sobre duas visões completamente distintas. A primeira visão é a visão humana. Às vezes estabelecemos algumas ideias pré-concebidas. Tentamos estabelecer alguns marcadores para a nossa fé. E, ao mesmo tempo, da expectativa que nós temos em relação a Deus. Tentamos olhar para aquilo que está acontecendo à nossa volta. Agora isso vai ter lugar. Jesus está voltando aqui. Se Deus fizer isso, eu vou fazer aquilo. Se Ele me der essa resposta, eu vou seguir naquela direção. E existe uma teologia que é de cima. Essa teologia está única e exclusivamente alicerçada em cima da verdade da palavra de Deus. Como viver alicerçado nessa verdade? É isso que a gente vai estudar ainda hoje. Vai valer a pena. Continua comigo, que daqui a pouquinho a gente vai conversar sobre isso. O texto que lemos ainda há pouco vai falar a respeito de um oficial que vem até Jesus e vai dizer: Senhor, cura o meu filho. E Jesus vai ler o coração daquele homem e ele vai perceber que esse indivíduo, ele está dizendo, em outras palavras, se você curar se você curar aqui essa criança, eu vou crer em você. Jesus, ele vai, de uma forma interessante, o texto vai aqui mencionar algo realmente tremendo. O texto vai dizer que Jesus vai responder: se vocês não virem sinais e prodígios, de modo nenhum crerão. O coração de Jesus fica triste diante daquela cena. Ele vai perceber que aquele homem está atrelando a sua crença em Jesus a um sinal operado por ele. Você pode imaginar o quanto o coração de Deus fica machucado conosco quando nós fazemos a mesma coisa ainda hoje? Às vezes estamos passando por dificuldades e problemas e dizemos: Senhor, se o Senhor fizer isso, eu vou fazer aquilo. Senhor, se eu tiver essa resposta que estou buscando, eu vou me dedicar àquilo. Essa ideia é uma ideia que surgiu com o próprio pecado. Quando você vai para Isaías capítulo 14, aonde nós encontramos a descrição de Isaías daquilo que acabou se tornando
a rebelião, o surgimento da rebelião no coração de Lúcifer, uma das coisas que Isaías vai dizer foi: e o seu coração se encheu por causa do seu comércio. Quando você olha para isso, você vai dizer, o que o Isaías está tentando falar a respeito disso? Ezequiel 28 também vai mencionar. E então você se corrompeu, é o que o texto está dizendo. A ideia de comércio que está aqui sendo mencionada é o quê? O comércio é o quê? Comércio é troca de mercadorias por alguma outra coisa, ou por valores, por dinheiro, ou por outra mercadoria. Isso é comércio. Você dá uma coisa e então oferece outra. E essa ideia é uma ideia que é extremamente presente no próprio cerne da rebelião, no próprio cerne do pecado. E o diabo tenta trabalhar isso, mesmo com aqueles que se entregam a Deus e que professam religiosidade. São aqueles que pensam assim: se eu fizer isso para Deus, então eu posso chegar e pedir outra coisa. Dentro da própria filosofia da prosperidade, eu vou chamar de filosofia porque eu me nego a chamar de teologia aquilo que hoje é apresentado como teologia da prosperidade. Aonde se você der a Deus alguma coisa, se você entregar a Ele seus dízimos, ofertas, e quanto mais você der, mais você pode cobrar dele que ele vai ter que te dar. Existe uma promessa feita para aqueles que são fiéis nos dízimos e ofertas? Claro que sim. É uma promessa para aqueles que amam tanto a Deus, que o reconhecem como o originador de tudo aquilo que é bom na nossa vida. Agora, você querer chegar diante de Deus e oferecer para ele uma coisa para depois cobrar outra, isso é comércio. Esse é o princípio da rebelião, é o princípio do pecado. O Senhor Deus, ele vai olhar para você e para mim e vai dizer: não é assim que as coisas funcionam. Isso entristece o coração de Deus. Deus não trabalha com essa ideia de mérito. Se fosse por mérito, a única coisa que a gente receberia da parte de Deus seria destruição e morte eterna. Até para podermos nos salvar, nós somos salvos por quê? Pela graça. Respondemos como? Mediante a fé. Nós dependemos do Senhor. Por isso, nessa teologia que é de baixo, é uma teologia que tenta barganhar com Deus. E essa agora, daqui a pouquinho a gente vai estar chegando num ano novo, essa é uma época em que muitas pessoas dizem para Deus: Senhor, nesse ano eu vou ler a Bíblia toda, mas se o Senhor me der essa bênção, eu prometo que eu paro de fazer isso, eu prometo que eu começo a fazer aquela outra coisa. Não entre nesse tipo de barganha com Deus, porque ele não vai negociar com você. O que a Bíblia vai dizer, qual é a promessa que Deus faz lá em Mateus capítulo 6, verso 33? Ele vai dizer: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. A promessa dele é: se você colocar no lugar certo a busca por Deus, a promessa é: o restante das coisas serão acrescentadas de forma natural. Mas Deus e o seu reino têm que ser colocados no lugar certo. Tá, pastor? Mas então é uma garantia de que a gente vai receber bênçãos se a gente seguir a Deus? É garantia que a gente vai receber bênçãos, não como uma troca. Mesmo que a bênção ela venha quando, pense nos apóstolos do Senhor, que todos, com exceção do próprio João, passaram pelo martírio. Você vai dizer que esses homens não foram abençoados porque seguiram a Jesus? Mesmo diante da morte, eles deram testemunho da palavra de Deus e estavam se sentindo repletos, porque Deus estava com eles. Então, a bênção veio. A bênção, na perspectiva de Deus, ela vem sob inúmeras facetas. Por isso, Deus vai olhar para você e para mim e vai dizer: estabeleça uma teologia de cima. A teologia que vem de cima, que vem de Deus, é aquela que coloca Deus no centro da equação. Nós o seguimos porque ele é Deus. Nós o seguimos porque ele nos criou. Nós o seguimos porque ele nos salvou. Nós o seguimos porque Cristo Jesus voltará e nos levará para uma existência superior. Enquanto isso, nós caminhamos com ele. Se ele for por um lugar que a gente não quer ir, a gente vai do mesmo jeito, porque essa é a vontade dele. Se ele pedir para que façamos aquilo que não queremos fazer, nós faremos, porque sabemos que isso vai ser melhor do que aquilo que queremos fazer. Essa é a teologia que vem de cima. É uma teologia que não está atrelada a uma possibilidade de barganhar com Deus, de negociar com Deus. O coração de Deus se alegra quando ele vê pessoas que estão dispostas a segui-lo, independente das circunstâncias. Sabe o que é mais interessante? É a história de um outro oficial
que é mencionado também nos evangelhos, que veio até Jesus e disse: Senhor, o meu servo está profundamente doente. E Jesus diz: eu vou contigo. E ele diz: Senhor, o Senhor não precisa vir. Eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Mas eu sei que o Senhor é um homem de autoridade. Diga uma só palavra e eu sei que ele será curado. Não é não é o fato do Senhor fazer aquilo que eu quero que o Senhor faça, que é vir junto comigo, que é fazer algum ritual que vai curar o meu servo. É a tua palavra. O foco daquele homem estava na palavra e na autoridade de Deus. E Jesus vai se alegrar tremendamente, vai dizer: mas nem em Israel eu encontrei uma fé como a desse homem. É o tipo de fé que está alicerçado no que Deus diz, naquilo que Deus faz, não naquilo que você pode receber dele. Hoje eu quero te desafiar em nome de Jesus a estabelecer esse tipo de fé no Senhor. Ore comigo. Obrigado, Pai, pela certeza que temos de que na tua palavra encontramos tudo o que precisamos para podermos experimentar a vitória sobre todas as lutas que enfrentamos na nossa vida. Te pedimos, nos dê forças para podermos te seguir, independente das circunstâncias, pois é no nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição, e você?